A melancia tem origem no continente africano, especificamente na região do deserto de Kalahari, no sul da África. As primeiras evidências de domesticação da melancia remontam a cerca de 4.000 anos. O fruto selvagem era inicialmente amargo e menos suculento do que a melancia moderna. Ao longo dos séculos, ela foi sendo selecionada e cultivada por suas características mais desejáveis, como a sua polpa suculenta, de sabor doce e a alta quantidade de água que existe em seu interior. No vídeo de hoje, veremos o incrível processo de cultivo, colheita e processamento desta refrescante fruta. Fique comigo até o final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, já peço que se inscreva para nos ajudar a continuar crescendo aqui no YouTube. A melancia é uma fruta trepadeira rastejante, ou seja, ela nasce e se desenvolve rente ao solo. Mas na primeira parte deste vídeo, veremos a técnica japonesa de cultivo de melancias suspensas em estufa. O processo começa com a seleção de sementes de alta qualidade, que são colocadas em bandejas de germinação com solo esterilizado para evitar o ataque de fungos e pragas. Elas são mantidas sob condições controladas de temperatura e umidade até que brotem. Então os pequenos brotos são coletados um a um e plantados cuidadosamente em unidades individuais. Eles são regados e cuidados até que atinjam o tamanho de mais ou menos 15 centímetros, quando estarão prontos para serem transplantados para a estufa. Mas antes de transplantar as mudas para a estufa, o solo deve ser preparado com fertilizantes ricos em nutrientes, como nitrogênio, fósforo e potássio, e o solo também deve ser revolvido para garantir boa aeração e drenagem. Esta máquina cria canteiros de plantio. Canteiros elevados ajudam a evitar o encharcamento do solo, o que pode causar o apodrecimento das raízes. Como a melancia é muito sensível ao excesso de água, a drenagem eficiente reduz significativamente o risco de doenças. Como os canteiros estão acima do nível do solo, a água pode escorrer de maneira mais fácil e evitar acúmulo. Muitos agricultores usam uma cobertura de plástico no solo para ajudar a manter a umidade e a temperatura ideais. O plástico também previne o crescimento de ervas daninhas e protege as mudas contra possíveis pragas. Com os canteiros prontos e quando as mudas atingem o seu tamanho adequado, é hora de transplantá-las para o solo da estufa, onde continuarão o seu crescimento. As melancias cultivadas em estufas recebem podas regulares para garantir que os nutrientes sejam direcionados para o desenvolvimento dos frutos. Ramos laterais e folhas em excesso são removidos para permitir que a planta concentre sua energia nas frutas. Para evitar que as melancias toquem diretamente o solo, é comum o uso de suportes ou treliças que elevam os frutos, prevenindo doenças e defeitos na sua formação. Como as estufas são ambientes fechados, a polinização natural pode não ocorrer. Para resolver isso, os agricultores costumam usar abelhas criadas dentro da estufa, que fazem o trabalho de transferir o pólen das flores masculinas para as femininas. Dentro da estufa, o ambiente é rigorosamente controlado. As melancias precisam de temperaturas entre 28 e 30 graus Celsius para crescerem de maneira ideal, com níveis de umidade ajustados para evitar o excesso de evaporação de água.
Dependendo da variedade, os frutos geralmente atingem o ponto de colheita entre 70 e 90 dias após o plantio. O próprio fruto revela quando está pronto para colheita através do teste de som. Ao bater levemente na melancia, um som oco é um indicativo comum de que ela está madura. Isso acontece porque o interior da fruta fica mais firme e cheio de água quando está pronta para ser colhida. As melancias são então colhidas manualmente, sendo cuidadosamente retiradas da planta para evitar qualquer dano. Esse método japonês de cultivo e colheita resultam em melancias com sabor, textura e qualidades superiores. Para o cultivo em campo aberto, o processo de preparo do solo é basicamente o mesmo do realizado em estufas, com a criação de canteiros elevados que ajudam na drenagem do excesso de água e com a cobertura plástica, que mantém o solo quente e úmido e protege contra o crescimento de ervas daninhas. O processo de plantio também começa com a semeadura em estufas, e quando as mudas estão fortes o suficiente, elas são cuidadosamente transplantadas para o campo. As melancias precisam de muito espaço para crescer, então as fileiras são espaçadas com cerca de 2 metros de distância e as mudas são plantadas a 80 centímetros de distância umas das outras. A irrigação é fundamental, especialmente nas fases iniciais de crescimento e durante o desenvolvimento dos frutos. Essa cultura possui uma demanda diária de água de 2 litros durante o estágio inicial e de 25 litros durante o estágio de formação. No entanto, a quantidade de água deve ser reduzida quando o fruto começa a amadurecer, para garantir melhor sabor e concentração de açúcares. Para frutificar, o pé de melancia depende da polinização cruzada, e as abelhas são os principais polinizadores. Em campos abertos, é comum manter colmeias nas proximidades para garantir uma polinização eficaz. Em campo aberto, a melancia demora entre 35 e 45 dias para crescer a partir do momento da polinização até o ponto de colheita. As melancias estão prontas para a colheita quando a parte inferior, que toca o solo, fica com uma cor amarelada ou creme. Outros sinais de maturidade incluem o som oco ao bater na fruta e a secagem total dos ramos próximos ao caule. A colheita da melancia é feita manualmente, onde os trabalhadores cortam o caule com uma faca próximo ao fruto. Colheitadeiras auxiliares como estas ajudam a tornar a coleta desses pesados frutos mais eficiente e produtiva, especialmente em grandes fazendas que demandam uma colheita rápida de grandes quantidades de melancia. Uma melancia madura pode pesar até 15 quilos, dependendo da sua variedade. As melancias menores, como a variedade Sugar Baby, costumam pesar entre 2 a 5 quilos, enquanto as variedades maiores, como a Crimson Sweetie ou Jubail, podem atingir entre 10 e 15 quilos ou até mais. O ciclo completo do plantio à colheita geralmente leva entre 70 e 100 dias, dependendo da variedade. Após a colheita em grandes fazendas, as melancias seguem um processo que inclui algumas etapas até chegarem ao consumidor final, como nesta unidade de processamento de melancia da empresa Cermaq Cesena. Aqui as melancias passam pelo processo de limpeza nestes sistemas de escovação a seco. As escovas são dispostas em fileiras e giram em alta velocidade, permitindo que o contato contínuo com a superfície da melancia remova a sujeira sem danificar a fruta.
Em seguida, os frutos limpos são direcionados automaticamente para o sistema de classificação baseadas no peso e no tamanho das melancias. Esse sistema é capaz de pesar com precisão e classificar até 3 melancias por segundo. Essa linha de processamento pode lidar com frutas de até 12 quilos e com 300 milímetros de diâmetro. Então os frutos selecionados são direcionados através de esteiras pneumáticas até as mesas de empacotamento. Agora vemos o descascador de melancias da empresa TPC Packaging. Enquanto a melancia é carregada no equipamento, um sistema infravermelho controlado por computador analisa rapidamente o fruto e define a profundidade de corte. Então a melancia é girada e os 2 descascadores são acionados. O primeiro remove a casca verde superior e o segundo remove a parte branca do fruto, deixando à mostra apenas a polpa vermelha e suculenta. Esta máquina tem a capacidade de descascar até 180 melancias por hora. Por fim, vemos este fatiador de melancias desenvolvido pela empresa PND. Ele é um dispositivo manual e compacto, projetado para cortar melancias em fatias uniformes de forma rápida e precisa. E estamos chegando ao final de mais um vídeo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se você gosta do nosso canal, se inscreva e ative o sino para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste vídeo. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa e esteja sempre bem.